A Associação de Heróis se mobilizou para recrutar para a classe S um lendário mestre de artes marciais. E além disso, a Neo Heroes finalmente começou a agir e a primeira missão deles já deixou bem claro o nível de virtuosidade que eles vão ter. Então fica comigo depois da vinheta para ver tudo o que aconteceu. O capítulo começa mostrando uma grande floresta pela qual alguns funcionários da associação estão viajando em busca do dojo de um lendário mestre de artes marciais. E eles estão indo até esse dojo com o objetivo de recrutar o lendário mestre para ocupar a vaga da classe S que ficou em aberto com a saída do Silver Fang, que se aposentou do trabalho de herói após o arco do Garou. E enquanto viajam pela floresta, esses funcionários da associação falam sobre esse tal mestre, que se chama Suisho e é especialista na lendária arte do Punho do Vazio, que segundo eles requer um domínio completo de mudanças rápidas de postura para alterar o centro de gravidade do corpo e favorecer a defesa e o ataque conforme a necessidade. E aliás, vale destacar que o Punho do Vazio é o estilo que o Suiryu usa para lutar, e inclusive o lendário mestre Suisho é ninguém menos do que o avô do Suiryu. Mas enfim, que quando os funcionários da associação finalmente chegam ao dojo do mestre Suisho, eles encontram uma pessoa cortando lenha no quintal. Mas não é o lendário mestre Suisho, e sim a sua neta, a Suiko, que aliás é irmã do Suiryu. E então, ao falarem com a Suiko, os funcionários da associação descobrem que o avô dela faleceu 2 anos atrás. Mas a Suiko diz que, mesmo se o mestre Suisho ainda estivesse vivo, ele com certeza recusaria a oferta para se tornar um herói da classe S. Afinal, apesar de que ele certamente ficaria honrado com a oferta para ocupar a vaga que antes era do Silver Fang, o velho era teimoso demais para aceitar sair do seu dojo. Mas então, para não perderem todo o trabalho que tiveram para encontrar o dojo escondido no meio da floresta, os funcionários da associação perguntam para Suiko se por acaso ela conhece algum discípulo do mestre Suisho que se aproxime do nível de habilidade que o velho mestre possuía. E a Suiko então responde que o avô dela tinha apenas 2 discípulos, ela mesma e também o seu irmão mais velho, o Suiryu, que meio que abandonou sua rotina de treinamento para ir viver na cidade, sendo que já faz vários anos que ele não volta para casa. Pior que nem dá pra culpar ele, né? Afinal, com a fama que o Suiryu tem com a mulherada da cidade, por que diabos ele voltaria a morar no meio do mato? Mas enfim, que quando os funcionários da associação estavam se sentindo derrotados por terem ido até esse dojo de difícil acesso a troco de nada, a Suiko os surpreende ao se oferecer para entrar para a classe S no lugar do seu falecido avô. Pois é, galera, e certamente nenhum dos marmanjos da classe S vai se opor ao fato da Suiko se tornar a nova colega deles, talvez com exceção do Puripuri. Apesar de que primeiro a Suiko vai ter que passar nos testes da associação para provar que ela realmente é tão forte quanto afirma ser e de fato merece um lugar entre os heróis da elite da associação. Mas enfim, que na cena seguinte vemos o QG dos Neo-Heróis, e vemos o Neo Líder A falando que com a revelação da verdadeira identidade do Amai Mask, ele em breve vai perder oficialmente o seu posto de herói da associação. E além disso, o Neo Líder Zaidatis fala que pelo Amai Mask ser um monstro, ele perdeu todos os seus direitos humanos, incluindo o direito à vida. E então o Neo Líder Axel demonstra estar com pena da situação do Amai Mask, pois em poucos instantes ele saiu do status de maior celebridade do mundo e se tornou a criatura mais odiada internacionalmente. E depois vemos a Neo Líder Uebigaza, que dá um soco na parede e fala que o fato do Amai Mask ser um monstro a deixou frustrada. Afinal, o maior sonho da Uebigaza era derrotar o Amai Mask enquanto ele estava no auge de sua carreira. E por isso ela começa a chorar, pois agora esse sonho dela jamais vai se realizar. E ao ver a Uebigaza chorando, o A diz que ela deve ter percebido que não passa de uma garota propaganda da organização, e assim como a Amai Mask perdeu tudo o que tinha de uma hora para outra, o mesmo pode acontecer com ela. Mas o mais interessante dessa cena é a forma como o A se referiu a Neo Heroes, pois ele os chamou de organização, o que pode parecer que não tem nada demais, afinal eles realmente são uma organização de heróis. Mas o fato do Murata usar justamente essa palavra para se referir aos Neo Heroes dá muita margem para a gente teorizar que na verdade quem controla Neo Heroes são as máquinas da organização que já apareceram várias vezes no mangá. Lembrando que o verdadeiro nome da tal organização das máquinas nunca foi revelado, mas essa já é a segunda vez que o Murata usa a palavra organização para se referir a Neo Heroes. Mas enfim, eu não vou falar mais sobre isso para não dar spoilers para quem ainda não leu a webcomic. Mas fica aí a sugestão do próprio Murata de que a Neo Heroes e a organização podem ou não estarem diretamente relacionadas.
Mas enfim que o Zaidatis diz ao A que ele ficou sabendo que a Webgaza recentemente gastou muito dinheiro com cirurgias plásticas. E galera, isso é uma informação mais importante do que parece, pois isso prova que os próprios neolíderes não sabem muita coisa uns dos outros. Afinal, já foi revelado que a Webgaza é uma ciborgue de alto nível. Então o fato do A considerar ela como sendo uma mera garota propaganda e o Zaidatis pensar que as modificações corporais que ela fez foram apenas cirurgias plásticas provam que na verdade são eles que estão ocupando o cargo de neolíderes apenas por mera conveniência. Lembrando que o Zaidatis é um bilionário que investiu quantidades exorbitantes de dinheiro na Neo Heroes, enquanto o A é um assassino que recebeu perdão por seus crimes para se tornar um Neolíder, e ele provavelmente vai trabalhar de forma, digamos, extra-oficial, eliminando certos concorrentes da Neo Heroes. Porém, ele não é tão poderoso, pois como ele era apenas um criminoso de classe A, então ele não chega nem perto, por exemplo, dos ninjas da Vila do Flash, que são todos criminosos de classe S. Mas enfim galera, o McCoy faz uma espécie de ligação por holograma para falar com os neolíderes, e ele avisa que a qualquer momento a associação vai oficializar a expulsão do Amai Mask. E além disso, o McCoy também avisa que eles finalmente receberam autorização do governo para atuarem como uma organização de heróis. Ou seja, desse momento em diante, todos os neo-heróis podem carregar armas publicamente e usar a força para conduzir suas atividades de herói. E após ouvir isso, o Neolíder Ryumon diz que então, de agora em diante, ele e os 400 membros da sua gangue vão começar a sair nas ruas armados com pistolas e facas, para executar o trabalho de herói, é claro. E em seguida o Darkshine, que não é um Neolíder, mas sim o preparador físico dos recrutas da Neo Heroes, pergunta onde está o líder dos Neolíderes, o Blue, que a propósito é filho do Blast. E então o Neolíder Imperador Selvagem diz que o Blue saiu da reunião mais cedo, no exato momento em que eles receberam a permissão do governo para começarem a portar armas e usarem de força. E o Blue parecia estar muito feliz no momento em que saiu, pois ele foi realizar a primeira missão oficial dos Neo-Heróis, que é nada mais nada menos do que executar o Amai Mask, que por ser um monstro agora perdeu o seu direito à vida. E é assim que termina o capítulo 219 do mangá. Pois é galera, com esse capítulo o Murata já deixou bem claro que os Neo Heroes não são lá muito virtuosos não. Mas enfim, que pra quem tá preocupado que o Amai Mask vai ser executado pelos Neo-Heróis, bom, a forma de monstro do Amai Mask tá tranquilamente no top 10 dos personagens mais fortes de One Punch Man. Isso numa lista que inclua Saitama, Blast, Garou Cósmico e mais qualquer outro personagem apelão que você consiga pensar. Enquanto o Blue é forte, mas não tá no top 10 não. Então a única chance que o filho do Blast tem de executar o Amai Mask é caso o ex-herói da classe A aceite ser morto sem reagir. Porque se ele decidir revidar, a primeira missão da Neo Heroes vai acabar com o seu líder supremo virando patê. Mas enfim galera, por esse vídeo é isso. Se você gostou, não esquece de deixar seu like para fortalecer o canal e também se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando saírem vídeos novos por aqui. Até a próxima nerd, valeu, fui!